Você já prometeu para si mesmo que iria mudar de vida, mas depois de alguns dias tudo voltou a ser como antes? Se isso acontece com você, talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez você esteja tentando mudar da forma errada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como começar uma transformação verdadeira que nasce de dentro para fora. Dando continuidade ao meu projeto, uma jornada interior, hoje nós vamos falar sobre o erro que impede a lei da atração de funcionar. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores e ainda não sabe do que se trata esse projeto, a minha ideia principal é trazer uma contribuição sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, buscando tornar a nossa vida um pouco mais leve, buscando uma transformação emocional real, uma mudança de vida e muito mais clareza mental. Entra lá no canal e dá uma olhada nos outros vídeos. E para quem não me conhece, eu sou Carla Zinese, sou instrutora de yoga e meditação, sou acupunturista, faz mais de 15 anos que trabalho com a medicina tradicional chinesa, trabalho com diversas terapias integrativas e eu estudo a consciência humana com o intuito de auxiliar os meus pacientes e os meus alunos a trazer mais qualidade de vida e expansão em diversas áreas. Então hoje nós vamos falar sobre o erro que impede a lei da atração de funcionar. Você já visualizou, já fez afirmações, já acreditou na lei da atração e mesmo assim nada aconteceu? Será que a lei da atração não funciona? Ou será que existe um erro que quase todo mundo comete? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse erro e como que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. A lei da atração, ela é um tema que desperta muito interesse, mas também ela desperta muitas expectativas. Algumas pessoas acreditam que basta pensar positivo e que vai acontecer tudo aquilo que eu desejo. Outras pessoas, elas concluem que não funciona, porque já fizeram visualizações, já fizeram pensamentos positivos e absolutamente nada mudou. Na realidade, existem diferentes interpretações sobre esse assunto. Algumas são espirituais, outras são ligadas ao desenvolvimento pessoal e a forma como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, independente da perspectiva que você adote, existe aí um erro muito comum, que seria assim, desejar uma vida nova, porém a gente continua vivendo e agindo exatamente como antes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse erro e descobrir como que a gente pode criar mudanças muito mais consistentes com relação à, à, à busca desses resultados. Então, o maior erro seria querer mudar apenas o resultado. Para que a gente tenha um resultado, existe um caminho. Então, você imagina assim uma árvore produzindo frutos, frutos amargos. Se você só pintar o fruto de outra cor, eles vão continuar sendo amargos. E com a nossa vida acontece algo bem parecido. A gente quer mais prosperidade, a gente quer um relacionamento saudável, a gente quer paz interior, mas muitas vezes a gente continua alimentando os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e as mesmas reações. Então não basta a gente desejar um novo resultado, a gente precisa cultivar novas raízes para que os frutos venham realmente saborosos. Então, por exemplo, os pensamentos, as emoções e as ações, elas caminham juntas. Então, quando a gente pensa repetidamente que nós não somos capazes, é comum que a gente sinta insegurança. Já falamos sobre isso nos outros vídeos. Então, quando a gente sente insegurança, a gente tende a evitar as oportunidades, a enxergar as oportunidades. E quando a gente evita as oportunidades, a gente reforça a ideia de que a gente não consegue.
E esse ciclo ele pode se repetir sem que a gente perceba. Fica no automático. Então, além de observar os nossos pensamentos, é muito importante a gente perceber que eles influenciam as nossas emoções e as nossas escolhas, principalmente. Então, é importante que a gente comece a se alinhar. Como é que a gente faz para manter esse alinhamento, criar esse alinhamento? Então, muitas pessoas utilizam afirmações como, eu sou próspero, só que passa o restante do dia acreditando que nunca vai ter oportunidade. Então não adianta só você ficar ali repetindo aquela frase. Outras pessoas, elas falam que elas desejam um relacionamento saudável, por exemplo, mas elas continuam aceitando situações que desrespeitam, né? Que desrespeitam os seus limites, que desrespeitam as suas ideias, os seus desejos. Então, o alinhamento, ele significa aproximar os pensamentos, aproximar as atitudes e os valores. Quanto mais coerente forem as suas escolhas com a vida que você deseja construir, maiores então serão as chances de perceber essas mudanças concretas. Então, existe um ponto crucial que é a ação. Qual é o papel dessa ação? Então, a gente tem que pensar o seguinte, visualizar pode ser sim uma ferramenta útil para aumentar essa motivação e a clareza desses objetivos, mas essa visualização ela não substitui a ação. Se você deseja aprender uma nova profissão, você vai ter que estudar. Se você deseja melhorar a sua saúde, você vai ter que cuidar do corpo, você vai ter que cuidar da sua alimentação. Se você deseja fortalecer um relacionamento, você vai precisar investir tempo, investir diálogo, investir a presença, para que essa relação realmente melhore. Então, a transformação ela acontece quando intenção e ação caminham juntas. Não adianta só querer e não fazer, né? Ação e reação. E aí eu trago um exercício para vocês hoje. Lembra daquele nosso caderninho dos outros vídeos? Então pega esse caderno e coloca lá 3 perguntas e responda essas perguntas. A primeira pergunta é o que eu desejo construir? O que você quer lá para o seu futuro? Futuro, quando a gente fala de futuro, não é futuro daqui 1 ano, 2 anos, não. Meu futuro já é amanhã. Meu futuro já é daqui 1 minuto. Né? Então, o que eu desejo construir? Que pensamentos costumam me afastar desse objetivo? Né? O que acontece nesse meio do caminho que eu acabo desistindo ou que eu acabo não cumprindo aquilo que eu desejei para mim? E a terceira pergunta, qual pequena ação eu posso realizar ainda hoje para me aproximar dessa realidade? Qual é o caminho que eu posso traçar? Por onde que eu posso começar? E começar. Então não precisa ser algo muito grandioso, né? Pequenos passos repetidos diariamente criam grandes mudanças. A gente vem falando isso já há um bom tempo nos outros vídeos. Né? Então existe uma construção, existe um passo a passo. Não é deixar que as coisas aconteçam. Desejar não é só esperar que o universo me traga alguma coisa. Eu preciso fazer, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso desse start para conseguir construir aquilo que eu desejo. Então, talvez, nesse momento, a pergunta mais importante seja: o universo está me ouvindo? Será que ele está me ouvindo? Né? Então, assim, as minhas escolhas, elas estão refletindo a vida que eu desejo continuar, que eu desejo construir, que eu desejo alcançar? Independente da sua visão sobre a lei da atração, a gente sabe que a gente precisa cultivar esses pensamentos muito mais conscientes, de forma muito mais consciente, para que a gente consiga mudar o nosso subconsciente. A gente tem que agir de forma coerente, desenvolver novos hábitos, hábitos saudáveis,
para aumentar então as possibilidades de viver uma transformação real. Não fazer nada não vai levar a lugar nenhum. Então, lembre-se, você não controla tudo o que acontece, mas você pode escolher como você pensa, como você age e como você responde às experiências da sua vida. Existe uma história do filme da Alice que o gato pergunta: para onde você quer ir? E a Alice fala: não sei para onde eu quero ir. E aí o gato responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então vamos construir aquilo que nós desejamos. E se esse vídeo trouxe uma reflexão para você, escreva nos comentários: hoje eu escolho agir com consciência. Compartilhe esse vídeo com alguém que está em busca de uma transformação verdadeira. Se inscreve no canal para acompanhar os novos conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, mindfulness e desenvolvimento pessoal. E não se esqueça de acompanhar as nossas meditações guiadas. A meditação ela é muito importante para abrir espaço no nosso subconsciente. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo.